Oi, galera do segundo ano, ensino médio. Estou aqui para dar início à nossa aula de português. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto. Eu coloquei uma capa aqui só para poder embelezar um pouco a minha aula com vocês, para vocês verem aí, né? O livro que a gente trabalha. A única diferença desse livro para o de vocês é que no de vocês tem português e linguagem e nesse não tem, mas é igualzinho ao nosso. Então é só para vocês tá vendo aí. Então vamos lá para o nosso assunto. O assunto que nós vamos dar hoje está no capítulo 24 do livro. Então, vocês vão estar acompanhando aí, se vocês quiserem. Pegue o livro de vocês, abram no capítulo 24 do livro e vá acompanhando a nossa aula para ficar mais divertida ainda. Hoje nós vamos ver para compreender o funcionamento da língua. Sujeito e predicado é o nosso assunto. Na aula passada, do vídeo passado, eu passei um resumo sobre o que era sujeito e os tipos de sujeito. Hoje nós vamos ver o predicado, né? E os tipos de predicado. Então, a continuação hoje vai ser sobre o predicado. Então, predicado. O predicado é a parte da oração que contém o verbo e que traz informações sobre o sujeito, podendo ser classificado como verbal, nominal ou verbo nominal. O predicado é a parte da oração em que há verbo, portanto, não existe predicado que não possua verbo ou locução verbal. O predicado é essencial para a oração, pois é esse termo que traz todas as informações sobre o sujeito. Então, para facilitar seu reconhecimento, é preciso detectar quem é o sujeito ou o vocativo. Caso apareça, tudo que se restar é o predicado. No caso das orações sem sujeito, o que deve ser considerado é o processo verbal em si. A classificação do predicado está relacionada ao tipo de verbo que constitui. Portanto, se o verbo for significativo ou nocional, verbo transitivo e intransitivo, ele será o núcleo, parte mais importante da oração. Logo, o predicado é classificado como verbal, pois contém como parte principal o verbo. Entretanto, quando é constituído por verbo de ligação, cuja função não é ser núcleo, e sim ponte entre o sujeito e o predicativo do sujeito. O predicado é classificado como nominal, uma vez que quem é o núcleo desse predicado não é o verbo, e sim o nome, ou seja, o predicativo do sujeito. Acompanhe os exemplos. 1. O amor é benigno. 2. O livro está rasgado. 3. O ônibus quebrou na Marginal Botafogo. 4. Os vândalos quebram os bancos do estádio Serra Dourada. Como dito anteriormente, para detectar o tipo de predicado, é essencial que se classifique o verbo que o compõe. Analisando os exemplos, percebe-se que nem todos os verbos indicam uma ação ou fenômenos meteorológicos. Logo, não são considerados significativos, pois alguns indicam apenas o estado do sujeito, sendo, portanto, de ligação. Voltando aos exemplos, vamos classificar os predicados. Predicado é benigno. Predicado nominal. 2. Predicado está rasgado. Predicado nominal. 3. Predicado quebrou na Marginal Botafogo. Predicado verbal. 4. Predicado quebraram os bancos do estádio Serra Dourada. Predicado verbal. Os exemplos 1 e 2 são classificados como predicado nominal, pois possuem verbo de ligação e a parte mais importante, ou seja, o núcleo.
é o predicativo do sujeito, respectivamente representada pelos adjetivos benigno e rasgado. Já os exemplos 3 e 4 possuem verbos nocionais ou significativos. Perceba que a informação mais importante do predicado é trazida pelo verbo. É importante destacar ainda que, embora seja o mesmo verbo quebrar, em contextos diferentes, ele possui predicações diferentes, sendo intransitivo no exemplo 3 e transitivo direto no 4. Existem predicados que, além de conter um verbo significativo ou nocional, possuem também um predicativo que pode se relacionar ao sujeito, classificando-se como predicativo do sujeito, ou pode se relacionar ao complemento verbal, objeto direto ou indireto, sendo chamado de predicativo do objeto. Quando isso acontece, ou seja, quando no predicado há dois núcleos, um verbal e um nominal, o predicado é classificado como verbo nominal. Veja os exemplos. 1. Os ministros do Supremo Tribunal declararam o réu inocente. 2. João voltou satisfeito. 3. O menino quebrou a cadeira amarela. Em todos os exemplos, percebe-se a presença de dois núcleos, um verbal e um nominal, portanto, todos os predicados acima são classificados como verbo nominal. Sintetizando. Predicado verbal possui como núcleo um verbo nocional. Predicado nominal possui como núcleo o predicativo do sujeito e predicado verbo nominal apresenta dois núcleos, um nominal, predicativo do sujeito ou do objeto, e um verbal, verbo transitivo ou intransitivo. Bom, aqui foi o assunto, né? Predicado, né? E a predicação, os tipos de predicado, tudo que gira em torno ao predicado, eu comecei a falar aqui, foi falado aqui para vocês. Com essa a explicação, eu trouxe para vocês também a atividade sobre o assunto. Temos aqui questão 1, onde vocês vão estar fazendo, questão 2, questão 3, questão 4, né? E também eu trouxe aqui para vocês, né? Quem tem um livro, não deixar de fazer a atividade aqui, né? Do livro. Aí as páginas que vocês vão estar fazendo é a página 264, 266 e 269, sobre sujeito e predicado. Então, essa atividade que tá aqui no vídeo, vocês vão estar copiando no caderno, né? Porque tudo que eu passo aqui para vocês é para ser copiado no caderno, como vocês já sabem. E eu tô falando também de para quem tem um livro, né? Fazer a atividade do livro, porque temos que estar trabalhando o livro, não podemos deixar de trabalhar o livro. Vocês vão estar fazendo atividade baseada nesse assunto também, sobre sujeito e predicado. Então, as páginas do livro são essas aqui, vocês vão estar fazendo aí a partir do livro de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Tenham aprendido um pouco a minha explicação sobre predicado e os tipos de predicado, né? A predicação deles, né? Então, demos continuidade, porque o assunto sujeito predicado, o sujeito que eu já falei na aula passada e o predicado hoje. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado, entendeu? Qualquer dúvida vocês podem mandar qualquer mensagem para mim no WhatsApp.
Eu estou lá disponível também para tirar as dúvidas de vocês, entendeu? E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a outro assunto, né? E mais atividades, porque enquanto não terminar, né, esse momento que estamos vivendo nesse mundo todo aí, dessa doença, desse vírus que tá no nosso mundo, a gente tem que ficar em casa, então nossas aulas vão continuar sempre assim, à distância. E a forma que vocês estão mostrando que tá, né, levando a sério as minhas aulas é colocando tudo no caderno, organizando da forma que eu gosto, entendeu? Para quando retornarmos, que eu não vejo a hora, tô morrendo de saudade de vocês, entendeu? Não vejo a hora de retornarmos às aulas para poder a gente dar continuidade aí, né, juntinho um dos outros, para poder dar continuidade ao nosso assunto. Mas, enquanto isso não acontece, nossas aulas vão estar assim mesmo, à distância, e espero que vocês coloquem no caderno de vocês. Não deixem de colocar no caderno, viu, gente? Então, eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada pela atenção, tá? Beijos e até a próxima aula, viu, gente? Até o próximo vídeo que eu vou estar preparando para vocês. Fica com Deus e não saiam de casa. Se cuida. Beijos, tchau.